Eu vou tentar dividir a resposta a essa pergunta de duas maneiras. Primeiro, existem bases teológicas e depois existem bases escriturais ou textos bíblicos que eu e você podemos observar. As bases teológicas são, eu diria, o próprio caráter de Deus. Deus é esse Deus que disciplina aqueles a quem Ele ama, e o Senhor Deus disciplina estas pessoas por meio da sua própria igreja, por meio da própria comunidade. Então, a própria doutrina de Deus já nos mostra teologicamente que é a base para a disciplina. Mas a própria doutrina da igreja, quando eu e você entendemos que Cristo governa a sua igreja por meio da liderança que Ele mesmo institui, nós começamos a ver que a liderança da igreja pode ser instrumental na disciplina de membros da igreja. Agora, deixa eu lembrar você algumas bases bíblicas, alguns textos bíblicos. O texto de Mateus, que muitas vezes é citado por nós gostamos daquele versículo que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, promessa do Senhor Jesus. Aquele texto foi um texto concedido em um contexto de disciplina eclesiástica. Jesus Cristo está falando sobre aquele irmão que tantas vezes está vivendo uma vida falha, e ele fala sobre o processo da disciplina no sentido de que uma pessoa vá e exorte esse irmão ao arrependimento. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão; se ele não te ouvir, você leva outra pessoa a ele e você... Então, a disciplina eclesiástica, ela começa com essa exortação mútua. Se a pessoa ouvir, aleluia, glória a Deus, a restauração. Se a pessoa não ouvir, você traz uma outra pessoa para participar de todo esse processo de exortação, de apelo para que o irmão faltoso se arrependa. Se essa pessoa não ouviu essa dupla, digamos assim, ou a esse pequeno grupo de irmãos que apelam com ele para o arrependimento, Jesus Cristo diz: dize-o à igreja, fale à igreja, que a igreja agora apele com ele para que ele se arrependa. Caso ele não se arrependa, existe então outras medidas mais sérias ali. 1 Coríntios capítulo 5 fala de alguém que não ouviu a igreja. Fala de alguém que nem quis ser disciplinado, e o apóstolo Paulo usa ali uma expressão forte, dura para nós, que diz: olha, entregue-o a Satanás. A ideia ali era a ideia de justamente disciplina eclesiástica, que ele seja colocado agora por um determinado tempo, sendo afastado dessa comunhão dos irmãos, a fim de que ele sofra as duras penas das consequências do seu pecado. E é interessante que até neste momento a perspectiva, a esperança da disciplina não é a destruição do irmão, não é a rejeição do irmão, mas é o arrependimento, é a restauração do irmão. Mesmo quando o apóstolo Paulo usa aquela expressão entregue-o a Satanás, Paulo diz assim: para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo, ou seja, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja verdadeira transformação. Então, uma igreja que deseja ser bíblica, ela vai olhar para a disciplina eclesiástica como uma das principais marcas no seu dia a dia.